Minha mulher confessou na frente de todos que nosso casamento era um pesadelo. Gravei cada palavra. Agora, com a gravação na mão, decidi que ela terá exatamente o que pediu: o fim. Mas será que estou pronto para o que vem depois? Chamo-me Diogo Mendes, tenho 32 anos, e construí uma vida sólida em Lisboa. Sou engenheiro de software, dono de uma startup que cresceu rápido demais para os meus próprios planos. Casei com Mariana há 2 anos, numa cerimônia pequena mas cheia de promessas. Achava que éramos felizes. Até ontem. Era o jantar de aniversário dos meus sogros, Antônio e Clara, em Cascais. A casa deles, sempre cheia de calor familiar, estava repleta de risos, copos de vinho e memórias partilhadas. Cheguei cedo, com uma garrafa de vinho do Douro para Antônio e um sorriso que escondia o cansaço de uma semana infernal no trabalho. Mariana, ao meu lado, parecia distante, mexendo no telemóvel com uma inquietação que eu já conhecia, mas ignorava. Pensei, é só estresse. Vai passar. O jantar correu bem, até Clara erguer o copo e brindar a família. Olhou para Mariana e disse: Filha, estás tão feliz com o Diogo. Ele é um homem que qualquer mulher sonharia ter. O silêncio caiu por um segundo. Mariana riu, mas foi um riso cortante, como o vidro a partir-se. Então, ela falou: Feliz? Cada dia com ele é um erro. Um pesadelo que quero acabar. As palavras saíram dela como se fossem veneno, e a mesa gelou. Eu não reagi. Não podia. Senti todos os olhos em mim, mas o meu instinto falou mais alto. Deslizei a mão até ao telemóvel no bolso e pressionei gravar. Não sei porquê, mas algo me disse que precisava daquilo. Antônio, o meu sogro, franziu a testa. O que estás a dizer, Mariana? Clara segurou a mão dela, preocupada. Ele magoou-te? Conta-nos. Mariana hesitou, mas depois dobrou a aposta. Não é abuso, mãe. É pior. É monotonia. Ele é previsível. Não há chama. Voltei para o Rafael porque ele, sim, faz-me sentir viva. O nome Rafael caiu como uma bomba. Rafael, o ex-namorado dela, o tipo que partiu o coração dela antes de mim. A confissão não era só uma traição, era uma humilhação pública. O meu coração batia forte, mas mantive a calma. Levantei-me, peguei nas chaves do carro e disse, com uma voz que nem eu reconheci: se é um pesadelo, Mariana, eu termino-o por ti. Não voltes para casa. Saí sem olhar para trás. O som dos pneus no cascalho foi a única coisa que ouvi enquanto deixava a casa dos sogros. Cheguei ao nosso apartamento em Lisboa, um espaço que construí com suor e noite sem dormir. Liguei o telemóvel e ouvi a gravação: cada dia com ele é um erro. Um pesadelo que quero acabar. Cada palavra era um murro. Mas, em vez de raiva, senti clareza. Ela queria o fim? Eu ia dar-lhe. Abri o portátil e escrevi um e-mail ao meu advogado, Martim. Quero o divórcio. Limpo, rápido, sem dramas. Protege a empresa e os meus bens. Enviei. Depois, comecei a arrumar as coisas dela, roupas, sapatos, o perfume que eu detestava. Tudo encaixotado com precisão, como se fosse um projeto de código. Às 2 da manhã, parei diante da nossa foto de casamento. Sorri, mas sem alegria. Pesadelo, hein? Murmurei. Então, vou acordar. Liguei para um serviço de entregas. Às 7 da manhã, as caixas estavam prontas para seguir para a casa dos sogros. O divórcio já estava em marcha. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, recebi uma mensagem de Mariana: Diogo, por favor, fala comigo. Não quis dizer aquilo. Ignorei. O meu telemóvel vibrou outra vez, agora era o meu cunhado, João. Mano, o que aconteceu? A Mariana está destruída. Ela falou demais, mas tu sabes como ela é. Respondi com uma frase. Ela disse o que sentia. Agora, que viva com isso. Fui para o escritório. Martim já tinha o processo pronto. A gravação é ouro,
disse ele. Ela não toca na tua empresa. Os teus bens estão protegidos. Assinei os papéis sem hesitar. Mas, no fundo, uma pergunta queimava: e se ela pedir perdão? Será que a traição dela merece uma segunda chance, ou fechei a porta para sempre? 3 dias após a confissão de Mariana, a minha decisão estava tomada: o divórcio era o único caminho. As caixas com as coisas dela já estavam na casa dos sogros, e os papéis, assinados. Mas a vida não para. E o que veio depois testou a minha resolução. Acordei com o telemóvel a vibrar. Uma mensagem de Mariana: Diogo, por favor, fala comigo. Estava fora de mim. Ignorei. Logo depois, Clara, a minha sogra, ligou. Ela está arrasada, Diogo. Dá-lhe uma chance. Desliguei. Não era raiva, era um vazio que crescia. As palavras dela no jantar, chamando-me um erro, um pesadelo, ainda ecoavam. Fui para a minha startup em Lisboa. O trabalho mantinha-me focado. Enquanto revisava um projeto, recebi um alerta do banco: Mariana tentou aceder à conta conjunta. Bloqueei-a na hora. O meu advogado, Martim, ligou em seguida. Ela contactou-me. Quer negociar, diz que merece parte da casa. Ri, sem vontade. A casa é minha, Martim. Ela não tem nada. Ele confirmou: a gravação é a tua arma. Ela não vai longe. À tarde, João, o meu cunhado, apareceu no escritório. Diogo, a Mariana voltou para o Rafael, mas jura que foi um erro. Ela quer-te de volta. Olhei-o firme. Ela escolheu, João. Eu só dei o que ela pediu, o fim. Ele hesitou, depois disse: tu pagaste a minha faculdade. Sempre foste família. Ela não pensou. Agradeci a honestidade, mas a ferida era minha, não dele. Nessa noite, um áudio de Mariana chegou. A voz tremia: Diogo, o Rafael não é nada. Tu és tudo. Por favor. Apaguei sem ouvir o fim. Mas uma dúvida surgiu: e se ela mudasse? Sacudi o pensamento. O respeito próprio não cede a promessas frágeis. No dia seguinte, Martim trouxe notícias. Mariana contratou um advogado. Quer uma fatia da tua empresa, alegando apoio emocional. Fiquei frio. A empresa era o meu suor, as minhas noites em claro. Usa a gravação, Martim. Acaba com isso. Ele garantiu: ela não tem hipóteses. Soube por amigos que Mariana contava a todos que eu a abandonara por um desabafo. A narrativa dela distorcia tudo. Cortei as ligações financeiras com a família dela. Antônio, o meu sogro, tentou ligar. Não atendi. A mensagem dele dizia: Diogo, foste um filho para mim. Fala comigo. Guardei o telemóvel. Filhos não traem. À noite, ouvi a gravação novamente. Cada palavra cortava, mas também libertava. Estava a seguir em frente. Ou quase. Uma pergunta ficou: será que fechei a porta depressa demais, ou era o único caminho para me proteger? Uma semana após o jantar que virou a minha vida de pernas para o ar, o divórcio avançava a passos firmes. As coisas de Mariana já não estavam na nossa casa, e a gravação das palavras dela, duras, cruas, era a minha âncora. Mas o que eu não previa era a forma como ela tentaria mudar o jogo. O dia começou com uma chamada de Martim, o meu advogado. Diogo, a Mariana quer uma reunião. Diz que está disposta a assinar tudo, desde que fales com ela primeiro. Hesitei. Não queria ouvir desculpas, mas a curiosidade venceu. Marca para amanhã, num lugar neutro. Escolhemos um café em Lisboa, público o suficiente para evitar cenas. Enquanto trabalhava na minha startup, recebi uma notificação do banco: uma transferência de 500 euros para a conta de João, o meu cunhado, fora recusada. Eu tinha cortado todos os acessos financeiros à família dela, incluindo o apoio que dava para a universidade dele. João enviou uma mensagem: Diogo, sei que estás magoado, mas a matrícula vence amanhã. Ajuda-me, por favor.
Respondi: fala com a tua irmã. Ela fez as escolhas dela. Era duro, mas justo. À noite, Clara, a minha sogra, deixou um voicemail. Diogo, a Mariana está perdida. Não a defendemos, mas ela precisa de ti. Apaguei. A família dela queria que eu fosse o salvador, mas eu já tinha carregado esse peso durante 2 anos. Não ia voltar atrás. No dia seguinte, cheguei ao café antes da hora. Mariana apareceu, pontual, com um ar cansado. Sentou-se e foi direta. Diogo, sei que te magoei. O Rafael foi um erro. Sempre foste tu. As palavras soavam ensaiadas. Perguntei, por que disseste aquilo na frente de todos? Por que o Rafael? Ela baixou os olhos. Queria sentir algo. Tu eras perfeito, mas, calmo. Eu queria fogo. Respondi, frio, e encontraste cinzas. Ela tentou segurar a minha mão, mas afastei-me. Assina os papéis, Mariana. Não há volta. Ela insistiu, posso mudar. Terapia, qualquer coisa. Dá-me uma chance. A gravação ecoou na minha cabeça. Um erro, um pesadelo. Tu já escolheste, disse eu. Eu só estou a respeitar isso. Levantei-me e saí. No caminho para o escritório, Martim ligou. Ela assinou, Diogo. Mas está a espalhar que tu foste cruel, que a abandonaste. Não me surpreendeu. Mariana sempre soube manipular narrativas. Deixa falar, respondi. A verdade está na gravação. Ele avisou, cuidado. Ela está a contactar investidores da tua empresa, insinuando que tens problemas pessoais. Isso era novo. Um golpe baixo. Pedi a Martim para monitorizar e proteger a empresa. Nessa tarde, João apareceu novamente. Diogo, a Mariana está fora de controle. Disse a minha mãe que vai lutar pela casa, pela empresa, por tudo. Olhei-o, firme. Ela não tem nada. E tu, João, escolhe um lado. Ele saiu sem dizer mais. Pela primeira vez, senti que a família dela, que sempre me acolheu, estava a virar-se contra mim. À noite, sozinho, revi os contratos da empresa. Tudo estava blindado, graças aos conselhos de Martim. Mas a dúvida crescia: será que a minha pressa em cortar laços foi justa, ou deixei a raiva decidir por mim? Mariana estava a jogar sujo, mas e se fosse um grito de desespero? A linha entre justiça e vingança parecia cada vez mais fina. 2 semanas após o jantar que partiu o meu mundo, eu, Diogo Mendes, seguia em frente. O divórcio estava em curso, a empresa protegida, e a gravação das palavras de Mariana continuava a ser o meu escudo. Mas a batalha estava longe de acabar, e ela estava disposta a jogar sujo. Martim, o meu advogado, ligou de manhã. Diogo, a Mariana enviou um e-mail aos teus investidores. Insinuou que estás instável e que a empresa pode sofrer. Fiquei em choque. A minha startup, construída com noites sem dormir, era o meu orgulho. O que ela quer? Perguntei. Martim foi claro: atenção. Ou uma parte dos teus bens. Mas a gravação e os contratos blindam-te. Ela não tem hipóteses. Pedi-lhe para responder aos investidores, garantindo estabilidade. A minha vida pessoal não ia derrubar o que construí. No mesmo dia, recebi uma mensagem de Antônio, o meu sogro. Diogo, precisamos de falar. A Mariana está fora de si, mas tu és família. Ignorei. A família que me acolheu agora parecia alinhada com ela. João, o cunhado, também tentou. Diogo, ela está em terapia. Diz que quer mudar. Respondi, mudar é com ela. Eu já estou fora disso. Cortei o contato. Era doloroso, mas necessário. À tarde, uma surpresa: Mariana apareceu na empresa. A recepcionista tentou barrá-la, mas ela insistiu. Diogo, 5 minutos, por favor. Cedi, contra o meu instinto, e levei-a para uma sala de reuniões. Ela foi direta. Eu sei que te magoei.
O Rafael foi um erro. Mas tu és o meu lar. Podemos tentar de novo. Olhei-a nos olhos. Mariana, chamaste-me pesadelo diante da tua família. Isso não apaga. Ela tentou argumentar, mas levantei a mão. Assinaste os papéis. Acabou. Ela saiu, cabeça baixa, sem lágrimas. Nessa noite, Martim enviou uma atualização. Ela retirou a queixa contra a empresa, mas pediu para adiar a assinatura final do divórcio. Era um novo golpe. Perguntei, por quê? Ele respondeu, quer tempo. Talvez ache que vai ceder. Não ia ceder. Pedi a Martim para acelerar o processo. Quero isto fechado. No dia seguinte, soube por um amigo que Mariana contava a todos que eu a expulsei de casa sem chance de explicação. A narrativa dela ganhava força entre conhecidos. Decidi agir. Publiquei uma nota curta nas redes. A verdade fala por si. Respeito próprio não é vingança. Não mencionei a gravação, mas ela estava pronta, caso precisasse. Clara, a sogra, ligou à noite. Diogo, por que cortaste o João? Ele não tem culpa. Expliquei, apoiei a vossa família 2 anos. A Mariana traiu-me e humilhou-me. Não devo nada a ninguém. Ela ficou em silêncio, depois disse, perdeste-nos a todos. Desliguei. A culpa tentou crescer, mas o respeito próprio falou mais alto. Enquanto revisava relatórios da empresa, percebi algo: a liberdade tem um preço. Cortar laços doía, mas carregar uma traição doía mais. Ainda assim, uma dúvida persistia: será que, ao proteger-me, me tornei duro demais, ou era o único caminho para seguir em frente? 1 mês e meio após a noite em que Mariana me chamou de pesadelo diante da família. O divórcio estava a um passo de se concretizar. A minha startup em Lisboa permanecia intacta, protegida por contratos sólidos e pela gravação das palavras dela, que servirá como prova irrefutável. Mas o fim de um casamento não é só papelada, é um vazio que exige ser enfrentado. E o último capítulo trouxe desafios que eu não esperava. Martim, o meu advogado, marcou a audiência final para uma manhã fria de quinta-feira. Mariana aceitou os termos, informou. Sem exigências sobre a empresa ou a casa. Assina, e está feito. A notícia trouxe alívio, mas também desconfiança. Ela já tinha tentado manipular investidores e espalhar rumores de que eu a abandonara. Seria mesmo o fim, ou apenas uma pausa estratégica? Preparei-me para o pior. Na véspera, João, o meu cunhado, enviou uma mensagem: Diogo, a Mariana está a mudar. Foi à terapia, cortou o Rafael. Só quer pedir-te desculpas. Respondi com firmeza: ela teve a chance dela, João. O meu caminho agora é outro. A mensagem mexeu comigo. Não por saudade, mas por uma pontada de dúvida: será que eu estava a ser justo, ou apenas inflexível? Sacudi o pensamento. O respeito próprio não negocia com traição. No tribunal, cheguei cedo. Mariana já estava lá, sentada com o advogado, olhos fixos nos papéis. Não trocamos palavras. O juiz revisou os termos, perguntou se havia objeções. Silêncio. Assinamos. A caneta parecia carregar o peso de 2 anos de promessas quebradas. Quando o martelo bateu, senti um vazio, não era vitória, mas o fim de uma batalha. Mariana saiu sem olhar para mim. Eu fiz o mesmo, com o eco do martelo ainda na cabeça. No carro, Clara, a minha sogra, ligou. Diogo, ela escreveu-te uma carta. Não a enviei, mas ela quer que saibas que errou. Dá-nos uma chance de falar. Respondi com calma: Clara, desejo-lhe o melhor. Mas não há mais o que dizer. Desliguei. A família que me acolheu como filho agora parecia um capítulo fechado. Antônio, o sogro, enviou uma mensagem horas depois: Diogo, foste mais do que um genro. Erramos ao não te apoiar. Se mudares de ideias, estamos aqui. Guardei o telemóvel sem responder. Talvez um dia, mas não agora. Voltei à startup, mergulhando no trabalho.
A empresa crescia, com novos contratos e uma ronda de investimentos no horizonte. Mas, à noite, sozinho, a solidão bateu. Decidi ouvir a gravação uma última vez. As palavras de Mariana, um erro, um pesadelo, ainda cortavam, mas já não dominavam. Apaguei o áudio. Não era mais necessário. Comprei uma planta pequena, um cacto resistente, e coloquei-o no parapeito. Era um gesto simples, mas meu. Reguei-o, e pela primeira vez em semanas, senti algo próximo de paz. Soube por um amigo que Mariana conseguirá um emprego numa agência de marketing em Lisboa. Cortara contato com Rafael e voltará a viver com os pais. Não senti raiva, nem insatisfação, apenas alívio. Ela enfrentava as consequências das escolhas dela, e eu, das minhas. O divórcio não era punição, era justiça. Mas a justiça, aprendi, não grita, sussurra, e exige que ouças. Decidi procurar uma terapeuta. Não por Mariana, mas por mim. Queria entender por que ignorei os sinais do nosso casamento, a distância dela, a inquietação, as críticas veladas. Percebi que amor sem lealdade é apenas ruído, e que o respeito próprio é a fundação de qualquer recomeço. A terapia trouxe clareza, eu não era o previsível que ela acusou, era estável, e isso tem valor. Uma noite, recebi um e-mail de Mariana. Era direto: Diogo, nunca foste um pesadelo. Eu fui, com as minhas palavras. Obrigada por me deixares ver isso. Desejo-te paz. Não respondi, mas o nó no meu peito aliviou. Ela estava a tentar reparar, e eu já não precisava de lutar contra ela. O divórcio não era só o fim de um casamento, era a liberdade de escolher quem merece estar na minha vida. Na empresa, anunciei a nova ronda de investimentos. A equipa celebrou, e eu senti orgulho. Não do dinheiro, mas do que construí com suor e noites em claro. Fora da empresa, comecei a viver de novo. Inscrevi-me num ginásio, voltei a correr no Parque das Nações, reencontrei amigos que o casamento afastara. A planta no parapeito crescia, lenta mas firme, como eu. Uma semana após a audiência, João enviou uma última mensagem. Diogo, a Mariana está a tentar ser melhor. Não te peço nada, só quero que saibas. Respondi: agradeço, João. Que ela encontre o caminho dela. Era o mais próximo de paz que eu podia oferecer. A família dela não era mais minha, mas não precisava de ser minha inimiga. Olhei para o cacto, com uma gota de água brilhando numa espinha. Sorri. A calma era minha, enfim. A justiça sussurrou, e eu ouvi. O futuro não era uma promessa, mas uma escolha, e eu estava pronto para fazer as minhas. Pergunta aos espectadores: se fossem Diogo, perdoariam Mariana, mesmo sem voltar atrás, para encontrar paz, ou manteriam a distância para proteger o vosso recomeço? Que lição tiraram de um erro que mudou a vossa vida? Comentem abaixo. Mensagem final: subscrevam para mais histórias reais, contadas com respeito, que nos fazem refletir sobre escolhas, consequências e o poder de recomeçar.